Sejam novamente bem-vindos ao canal 500 Exercícios de Matemática para Gabaritar no Enem. Sou o professor Nelson Fujita e hoje iremos ver nossa aula de número 18. Na aula de hoje, eu quero chamar a atenção de todos que estiverem iniciando esse vídeo. Faremos questão de estudar algumas questões importantes que caíram no Enem envolvendo relações geométricas muito importantes. Relações geométricas que são utilizadas para relacionar áreas, volumes, perímetros, né? Relações importantes dos triângulos, dos retângulos e também alguns volumes de prismas, retos, cilindros e uma série de interações que acabam sempre caindo no Enem. A geometria, como chamamos sempre a atenção, é uma questão, são questões que sempre acabam sendo cobradas no Enem. Espero que todos tenham uma boa aula e nós iremos então à primeira questão de hoje. Antes disso, vamos relembrar o que é importante estabelecer através do enunciado da questão, extrair dele o que se quer e o que se tem, para que a gente possa facilitar então a estabelecer uma estratégia para a resolução dos exercícios. O que se quer e o que se tem é a pergunta que deve ser feita quando interpretamos o enunciado no exercício de matemática para encontrarmos o que é pedido. Da mesma forma, temos que interpretar para encontrarmos o que é dado para se resolver o mesmo. E a partir daí estabelecemos uma estratégia para a solução das questões. Então a primeira questão de hoje caiu no ano de 2014, é o exercício 177, cujo enunciado é o seguinte: um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher a metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? E aí nós temos 5 alternativas, vamos ver aquela que é a correta. O que se quer? O tempo em minutos para encher o restante do reservatório de leite. O que se tem? O reservatório de leite formado por duas partes cúbicas, sendo a inferior com a aresta duas vezes a da aresta do cubo superior. Sabe-se também que a torneira gasta 8 minutos para encher a metade do cubo inferior. Então vejam bem que o exercício diz o seguinte, que esse cubo de baixo tem uma aresta que vale o dobro da aresta do cubo de cima. E que esta metade aqui, né, foi enchida através de uma torneira com vazão constante durante um tempo de 8 minutos. E o exercício quer saber o seguinte, o tempo que se leva para encher até o topo desse reservatório, ok? O tempo que ainda resta, o tempo restante. Então vamos lá, vamos à resolução. Primeiro, o volume do cubo superior. Como é um cubo de aresta A, seu volume é a aresta elevado ao cubo. Do volume do cubo inferior. Como sua aresta é 2 vezes A, é 2 vezes A elevado ao cubo, que vai dar 8A ao cubo. Vamos ver um conceito importante sobre vazão. A vazão Q de uma torneira é o volume V que atravessa a seção dessa torneira na unidade de tempo. Portanto, vazão é volume que atravessa a seção do encanamento na unidade do tempo. Volume sobre tempo, portanto, é vazão. Então, se vazão é volume sobre tempo, se nós considerarmos que metade do volume inferior, né, do bloco, do reservatório inferior, foi esvaziado em 8 minutos, então vamos colocar a expressão desse volume, que é 8 ao cubo, que é o volume dele, sobre 2, porque a metade dele foi enchido em 8 minutos, dividindo por 8 minutos, vamos encontrar que essa vazão é de A3 sobre 2, A elevado ao cubo sobre 2. O volume total vale a soma dos dois volumes, o volume de cima, do cubo de cima e o do cubo de baixo. Isso aqui vai dar 9 ao cubo. Portanto, o volume que resta para encher e o tempo que nós iremos daí calcular é a diferença entre o volume total, 9A3, menos 4 ao cubo, né? Metade disso
metade de 8 é 4, e o total é 9. 9 menos 4, 5A ao cubo. Essa é a expressão do volume restante. Retomando então o conceito do que é vazão. Vazão é volume sobre o tempo. Se eu extrair dessa expressão o tempo, isolar o tempo será igual ao volume sobre a vazão. O volume restante é o 5A ao cubo. E a vazão, a expressão que nós encontramos, A3 sobre 2. Então, ao dividirmos 5A3 por A3 sobre 2, o A ao cubo simplifica com O ao cubo, sobra 5 dividido por 1 sobre 2, o 2 vai para cima multiplicando, isso que vai dar 10 minutos. Portanto, a resposta correta é a resposta B, 10 minutos. Ok? Vamos para a próxima questão. No ano de 2015, o exercício 179 diz o seguinte: uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas no formato de paralelepípedo retangular reto. Internamente, a embalagem tem 10 centímetros de altura e base de 20 centímetros por 10 centímetros. No processo de confecção do sorvete, uma mistura é colocada na embalagem no estado líquido e, quando levado ao congelador, tem seu volume aumentado em 25%, ficando com consistência cremosa. Inicialmente é colocada na embalagem uma mistura sabor chocolate com volume de 1000 centímetros cúbicos, e após essa mistura ficar cremosa, será adicionada uma mistura sabor morango, de modo que ao final do processo de congelamento, a embalagem fique completamente preenchida com sorvetes sem transbordar. O volume máximo em centímetros cúbicos da mistura sabor morango que deverá ser colocado na embalagem é... E aí são dadas 5 alternativas, vamos ver qual é a correta. O que se quer? O volume máximo em centímetros cúbicos da mistura sabor morango que deverá ser colocado na embalagem. O que se tem? Uma embalagem no formato de um paralelepípedo retangular reto com dimensões 20 por 10 por 10 centímetros. Sabe-se ainda que o volume aumenta em 20% após o congelamento da massa, e que já foi adicionado o volume da massa de chocolate, que equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, o que se quer mesmo? O volume máximo da mistura sabor morango, que deverá ser colocado na embalagem. Então, vamos ver o quanto nós podemos adicionar a esse volume para que todo o volume do paralelepípedo dessa embalagem seja preenchida. Ok? Vamos à resolução. Cálculo do volume total da massa antes do congelamento. O volume do paralelepípedo a gente obtém multiplicando as 3 dimensões, as 3 arestas, 20 por 10 por 10, o que vai nos dar 2000 centímetros cúbicos. O volume total da massa antes de ser congelada, preste atenção aqui está a pegadinha do exercício. O volume total da massa antes de ser congelada, ela cresce o quê? Aumenta 25% após esse congelamento. Então, antes de ser congelada, eu não posso remover 25%, eu não posso retirar ou imaginar que ele com menos 20% possa resolver. Porque se assim eu pudesse imaginar, como a minha embalagem tem 2000 centímetros cúbicos, se eu tirasse 25%, seria um quarto, seriam 500, portanto sobraria 1.500. Mas não é isso exatamente o que o exercício fala. O exercício fala que o volume aumenta em 25% após o congelamento da massa. Então, se o volume total da massa, vamos chamar de volume dessa massa, ele é 25% menor antes do congelamento, eu tenho que pegar o volume dessa embalagem, que são os 2.000 centímetros cúbicos, e dividir por 1,25, porque aí então eu estaria fazendo exatamente o cálculo correto. Então, o volume disponível para a massa será esses 2.000 centímetros cúbicos, que é o volume do paralelepípedo, que é da embalagem completa, dividido por 1,25. Veja que ao fazer esse cálculo, nós chegamos a 1.600 centímetros cúbicos e não a 1.500 centímetros cúbicos naquela primeira análise que fizemos. Portanto, o volume da massa de morango que eu vou adicionar, são os 1.600, que é o total que eu posso ter para que isso não extravase, né, o recipiente após o congelamento. Os 1.600 menos 1.000, o que vai nos dar 600 centímetros cúbicos. E a resposta correta é a resposta C. Ok?
Se o aluno, durante o exame, tiver alguma dificuldade, se desconta 0,25 ou se divide por 1,25, vamos fazer uma prova real dessa questão. O que seria a prova real? Fazer o cálculo de trás para frente para ver se nós chegamos no enunciado original. Vejam bem, se nós temos, se de fato o volume da massa são 600 cúbicos, 600 centímetros cúbicos, se nós acrescentarmos os 1.000 centímetros de chocolate, centímetros cúbicos, nós teremos 1.600 centímetros cúbicos. Se nós aumentarmos em 20% esses 1.600, o que é aumentar em 25% os 1.600? É aumentar a quarta parte disso. Então, vou pegar a quarta parte, ou 25% de 1.600, que é 400. Acrescento 400 a 1.600 e recupero, portanto, o volume total de 2.000 centímetros cúbicos, que é o volume que toda essa mistura congelada deve ocupar. Ok? Entenderam? Vamos para a próxima. Nesse mesmo ano de 2015, a questão 179 diz o seguinte: diariamente, uma residência consome 20.160 watts-hora de energia elétrica. Essa residência possui 100 células solares retangulares, que são dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica, de dimensões 6 centímetros por 8 centímetros. Então, são células retangulares. Cada uma das tais células produz ao longo do dia 24 watts-hora por centímetro de diagonal. O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Então, qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? Retirar células, acrescentar células. Quantas são? Qual seria esse acréscimo ou essa retirada? Então, vamos ver a resolução. O que se quer? Qual deve ser a ação do proprietário da residência para produzir a quantidade exata de energia que consome? O que se tem? O consumo residencial diário é de 20.160 watts-hora. O que mais se sabe? O que mais se sabe? O que se tem ainda? São 100 células solares retangulares de dimensões 6 centímetros por 8 centímetros, produzindo 24 watts-hora por centímetro de diagonal. Aqui está a pegadinha do exercício. Isso aqui não são 24 watts-hora por centímetro quadrado de célula. A pegada do exercício aqui foi calculada em função do comprimento da diagonal desse retângulo de dimensões 6 por 8. Ok? Então vamos à resolução. A diagonal do retângulo divide a figura em dois triângulos retângulos, como nós já sabemos, cuja hipotenusa, essa diagonal, tem por catetos os lados do retângulo. Então, se eu pegar um retângulo, olhando aqui o próprio quadrinho aqui iniciado, a diagonal seria essa linha que une vértices opostos, correto? E aqui nós temos, portanto, o triângulo superior e o triângulo inferior, ambos triângulos retângulos. Ora, se isto aqui que eu estou mostrando é a diagonal do retângulo, pelo teorema de Pitágoras, é um triângulo retângulo reto nesse canto, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então vamos lá. A diagonal, portanto, vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados do lado do retângulo. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64, 64 mais 36, 100. Raiz de 100, 10 centímetros. Ok? Esse é um clássico triângulo retângulo, que de proporção 3, 4, 5. Lembram? 3, 4, 5. Aqui seria 6, 8, 10. Muito bem. Achamos então a diagonal, que são 10 centímetros. Vamos agora à produção de energia elétrica produzida pelos 100 celulares solares. Pelas 100 células solares. Então, essas 100 células solares, se eu multiplicar por 24, que é a produção de cada célula, vai me dar 2.400 watt-hora por centímetro, que é exatamente, então, a produção que essas 100 células vão produzir, considerada por centímetro da diagonal. Se nós sabemos que a diagonal tem 10 centímetros, a diagonal acabamos de calcular, são 10 centímetros, se eu multiplicar esses 10 pelo valor calculado de produção de energia por centímetro, eu vou ter um total de 24.000 watts-hora. 2.400 vezes 10
24.000 watts-hora seria essa produção total. E o que a residência consome diariamente é 20.160. Então, 24.000 watts-horas menos 20.160 watts-hora que eu consumo, vai demonstrar que está sobrando 3.840 watts-hora. Tem uma sobra a mais, ok? Ou seja, essas 100 células estão produzindo 3.840 watts-horas a mais. Então, quantas células o proprietário deve retirar, remover, para que o consumo seja exatamente o que ele consome? Então, vamos fazer uma regrinha de 3. Se 24.000 watts-hora corresponde a 100 células, 3.840, que é o que tem que ser removido, vai corresponder a X. Regrinha de 3. Multiplicando em cruz, 24.000x igual a 100 vezes 3.840, portanto, X, 384.000 por 24.000, simplifica esses 3 zeros em cima e embaixo, fica 384 por 24, que vai dar 16. Portanto, a resposta correta significa retirar 16 células dessas 100 células. E vai ficar, portanto, com 84, que serão suficientes para produzir o que a residência consome. Ok? Muito interessante essa questão. Vamos para a próxima. Do ano de 2019, a questão 151 diz o seguinte: uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é a de um círculo de diâmetro de 40 centímetros que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é H 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Usar 3,14 como aproximação para π. Então, veja bem, a prefeitura contratou a pintura de 10 placas desse jeito, desse tipo aqui. O que nós temos, então, aqui um círculo, está certo, tangenciando um retângulo, correto? Esse círculo tem diâmetro d, a altura desse retângulo até a parte mais externa, mais alta aqui, do círculo vai dar H, ok? D vale 40, H vale 60. Pergunta: qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? São dadas, então, as 5 alternativas. Vamos à resolução. O que se quer? A soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas. O que se tem? Um profissional contratado pintará o fundo de 10 placas e cobrará de acordo com a área total das placas. Vejam, é importante a gente prestar atenção no enunciado da questão, que às vezes a primeira sensação que nós temos é que o exercício vai pedir que a gente desconte a área escura da área branca, da área não pintada, etc., o fundo. Mas veja bem que aqui ele fala em área total das placas. O profissional cobrará de acordo com a área total das placas. Então, eles querem somar as medidas das áreas totais em centímetros quadrados das 10 placas. Então, essa colocação do profissional para pintar aqui foi meramente para atrapalhar ou confundir o enunciado. O que quer saber é o tamanho dessas placas, né? Então, seria mais importante saber o quanto a prefeitura vai gastar com o funileiro que vai cortar essas chapas para produzir essas placas, ok? Vamos continuar a leitura do enunciado. O que se tem ainda? O formato da placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros encaixado a um retângulo de dimensões D e H, sendo H 60 centímetros, conforme a figura. Vamos à resolução. Cálculo da área da metade do círculo, a parte superior da placa. Vejam que eu posso imaginar essa placa como sendo metade de um círculo, e embaixo exatamente um retângulo. A área de um retângulo acoplada, somada a um semicírculo. Então, vamos calcular a metade desse círculo, ou a área desse semicírculo. É metade a área, portanto, de πr ao quadrado sobre 2, já que πr ao quadrado é a área do círculo. Sendo diâmetro 40 centímetros, então o raio será 20. Então, π vezes 20 ao quadrado sobre 2, 20 ao quadrado dá 400, sobre 2 dá 200 vezes π. O π 3,14, portanto, 200 vezes 3,14, 628 centímetros quadrados. Essa é a área da parte superior. Vamos ver a parte inferior, que é o retângulo. Cálculo da área do retângulo, que somado à área
representa a área total da placa. A área do retângulo é o produto das duas dimensões, base vezes altura. Muito bem, o que é a base? A base nós já vimos que a base é D. Agora a altura do retângulo tem que descontar essa altura total, H minúsculo, menos metade, essa alturazinha que é metade do diâmetro, que é o raio. Né? É o raio. É a altura total da peça menos o raio, vai dar a altura do retângulo inferior. Então, a base será H menos D sobre 2, H menos o diâmetro sobre 2, menos o raio, vezes a outra dimensão, que é D minúsculo. H menos D sobre 2 é 60 menos 20, já que 20 é o raio, vezes novamente o diâmetro, que é 40, vai dar 40 vezes 40, 1.600 centímetros quadrados. Portanto, a área da placa serão esses 1.600 da parte de baixo, mais os 628 da parte semicircular, o que vai dar um total de 2.228 centímetros quadrados. Portanto, para encontrar a área das 10 placas, basta multiplicar por 10. Esse valor vai dar 22.280, que é a resposta B dessa questão. Alternativa B. Ok? Esse é bem mais simples. Caiu em 2019. Vamos para a próxima questão. No ano de 2012, uma questão interessante diz o seguinte. O losango, representado na figura 1, foi formado pela união do centro das 4 circunferências tangentes e de raios de mesma medida. Então, vejam bem, nós temos aqui 4 circunferências, né, tangenciando todas elas entre si, e se unirmos os centros dessas circunferências, nós vamos formar um losango, ok? Um losango. Bom, figura 1. Vamos lá para a figura 2. Dobrando-se o raio de duas das circunferências centradas em vértices opostos. Então, foi esse caso aqui. Vamos pegar essa circunferência aqui e vamos dobrar o seu raio. Idem para a outra oposta, o raio. Então, foi feito aqui. Dobrou-se o raio. E ainda mantendo-se a configuração das tangências, ou seja, continuando a tangenciar esses outros círculos aqui, né, que ficaram sem se alterar, obtém-se uma situação conforme ilustrada na figura 2. Ok? Então, na figura 2, o que aconteceu com esse losango? Ele aumentou esse ângulo interno aqui. Né? Aumentou esse ângulo interno aqui. Então, vamos ver o que o exercício pede. O perímetro do losango da figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da figura 1, teve um aumento de quanto? 300, 200, 150, 100 ou 50%. Então, vamos calcular esse aumento de perímetro para verificar qual desses itens é a resposta correta. O que se quer? O aumento de perímetro do losango da figura 2 comparado ao do losango da figura 1. O que se tem? O losango 1 com perímetro P1 igual a 8R. Opa, vamos verificar isso? Olha, nós vimos aqui que esse losango é formado pelos vértices que são exatamente os centros desses círculos, dessas circunferências. Ora, para irmos de um vértice a outro, nós passamos aqui uma vez o raio, outra vez o raio. Aqui são 2 vezes o raio. Idem para cá, mais 2, mais 2, mais 2. Então, nós temos um perímetro total de 8 vezes o raio. Ou seja, um perímetro de um losango de lado 2R, para acharmos o perímetro total, basta multiplicar por 4, que são 4 lados iguais. 4 vezes 2, 8. Ok? E R é o raio dos círculos, cujos centros são os vértices desse losango. Vamos ver o losango 2, esse de baixo aqui. Ele vai ter um perímetro 12R. Por que 12R? Porque os lados agora terão exatamente o comprimento 3R. Ok? Vamos verificar. Para ir desse vértice até esse outro aqui, eu caminho R, que é o raio do círculo menor, raio do círculo menor, e ando mais esse raio aqui, ó, que é 2R do círculo de diâmetro maior. Então, 1 vez R, mais 2 vezes R vai dar 3R. Então, 1, 2, 3, 4 vezes 3, 12R. Já que os lados do losango serão iguais a 3R. Com 2 círculos de raios 2R e centros também nos vértices do losango. Os centros estão todos aqui nos vértices do losango. Então, vamos fazer a comparação que o exercício pede.
Vamos comparar, então, os perímetros P2 dividido por P1. Vou pegar o P2, que é 12, e vou dividir por P1, que é 8R. Os R's simplificam, vai dar 12 sobre 8. 12 sobre 8 é 1,5. O que significa 1,5? Significa que o perímetro 2 é 0,5 vezes maior que P1. O que é 0,5? É 50%, se eu trabalhar na escala de porcentagem. Basta multiplicar por 100, ok? Então, esse valor seria 150% do total, ou houve um aumento de 50% no perímetro para alcançarmos a figura 2. E a resposta correta, portanto, será a resposta E, 50%, que foi o aumento que o perímetro 1 obteve quando nós aumentamos esses dois círculos, o raio desses dois círculos no dobro do círculo anterior. Ok? Então, a resposta E, aumento de 50%. Vamos à próxima questão. Do ano de 2017, a questão 163 diz o seguinte: um desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispôs no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso, ok? De forma que o ângulo formado por eles, esse ângulo, fosse de 120 graus. 120 graus, portanto, um ângulo maior que 90. A ponta seca está representada pelo ponto C. Esse ponto C é onde tem a ponta seca. A ponta seca é aquela ponta do compasso que só tem uma agulha na ponta, não tem grafite, ok? A ponta do grafite está representada pelo ponto B, e a cabeça do compasso, o ponto A. Então, essa haste aqui, ó, tem 10 centímetros, como diz o exercício. Essa abertura aqui é um ângulo de 120 graus. Não está na escala, se olharmos o desenho. Esse ângulo é bem mais aberto, ok? E o centro está nesse ponto de coordenadas x igual a 3, y igual a 1. Muito bem. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação de acordo com os dados. Muito bem, então o exercício está pedindo aqui, né, qual seria o intervalo de valores do raio, esse raio BC, né, desse círculo aqui, que vai ser a tampa em tamanho real da panela. E para isso, cada um dessas especificações também estão associadas a um tipo de material. Então vamos à pergunta. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será, e aí são dadas essas 5 alternativas possíveis, e pede o exercício ainda que considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Ok? Vamos à resolução. O que se quer? O tipo de material a ser usado pela produção em função do raio da tampa. Que se tem um círculo centrado num ponto C de coordenadas C3.1 e raio CB. Quem é CB? O CB é o lado oposto ao ângulo de 120 graus do triângulo isósceles, formado pelo compasso. ABC e lado, que é a haste do compasso, L igual a 10 centímetros. Então aqui está esquematizada o esquema do compasso. Aqui o ponto C, onde está a ponta seca, que é onde está a agulha do compasso, aqui está a ponta do grafite. Esse L aqui é a haste dele, e esse ângulo aqui é um ângulo de 120 graus, que é a abertura do compasso, ok? Então vejam, se nós olharmos essa figura, esses dois comprimentos aqui, L, essas duas hastes são iguais. Logo, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. É um triângulo isósceles. Portanto, se nós imaginarmos essa projeção vertical ortogonal de A sobre CB, nós vamos produzir exatamente dois triângulos retângulos semelhantes, opostos aqui por esse lado, por esse cateto aqui, ok? Então, portanto, como esse é um triângulo isósceles, a linha, que é a altura desse triângulo, também será bissetriz. Esse arco aqui será, portanto, a metade de 120 ou 60 graus, ok? Esse ângulo será 60, esse também 60, esse aqui 90, obviamente esse aqui seria 30. Então vamos lá. Como o ABC
é triângulo isósceles. Então, A linha C e A linha B são triângulos retângulos em A'. A linha C, um triângulo retângulo em A'. E, qual é o outro? A linha B. A linha B. Triângulo retângulo em A'. Ambos triângulos retângulos semelhantes, congruentes, opostos por um dos lados. Então vamos lá. O seno do arco de 60 graus, que é metade disso aqui, é a linha B, cateto oposto pela hipotenusa. Seno de um arco, seno de 60, que é metade de 120, cateto oposto à linha B pela hipotenusa L. Tá aqui. A linha B pela hipotenusa L, L vale 10 centímetros, que é a haste do compasso. Então, se eu isolar a linha B dessa expressão, eu vou passar o 10 para lá multiplicando o seno de 60. Como o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, vamos relembrar se alguém... Veja que o exercício, nesse caso, em 2017, não deu os valores do seno de 30, nem 60, nem nada. Só para rememorar, para aqueles que querem, chega no dia da prova, não conseguem se lembrar de quais são os valores do seno, cosseno e tangente desses ângulos notáveis do triângulo retângulo, né? Porque são ângulos complementares, ou seja, 30 mais 60 vai dar 90. Vamos lá, então basta colocar os números 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 30, 60, 90. 30, 45, 60. 30, 45, 60. São os valores notáveis. Eu coloco 1 e embaixo eu coloco raiz de 2. Raiz de 1 raiz de 1, raiz de 2 e raiz de 3. Então, seno de 30 é raiz de 1, que é 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, está aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. Obviamente, o cosseno é o inverso. O seno de 30 é o cosseno de 60. Né? E o seno de 45 é igual ao cosseno, porque esses ângulos são, essas relações são amenas. Então vamos lá. Então 10 vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3, o exercício pede para considerar igual a 1,7. 1,7 dividido por 2 dá 0,85. Portanto, a linha B vale 8,5 centímetros. A linha B, esse cateto aqui, oposto ao ângulo de 60 graus, vale 8,5 centímetros. Portanto, o total aqui, o BC, que é o dobro disso, será 2 vezes 8,5, que vai dar 17 centímetros. Então, a resposta mais adequada é a resposta D, ou seja, o raio está compreendido da panela entre 15 e 21, que são os 17 que nós temos aqui. Vamos só conferir isso, olha aqui. Temos entre 0 e 5, entre 5 e 10, entre 10 e 15, e entre 15 e 21, que é a alternativa 4, já que 17 está nesse intervalo e a 5 já ultrapassa 21. Ok? Então, resposta 4, resposta D, porque satisfaz a questão dos 17 centímetros. Ok? Vamos para a próxima. Do ano de 2018, a questão 145 diz o seguinte: para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada, em negrito, uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 dividido por π centímetros, e ao enrolar na faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Então, só para a gente entender aqui o enunciado. Nós temos um cilindro, nós vamos enrolar um cilindro com uma folha retangular de papel transparente. Aqui temos uma diagonal desse papel que tem então uma linha preta em destacado aqui em negrito. E nós vamos enrolar algumas vezes isso. Vamos obter essa figura depois desses enrolamentos, ok? Bom, então o exercício pede o seguinte: o valor da medida da altura do cilindro em centímetro ele quer saber então essa altura H aqui, ok? Vamos olhar aqui no desenho quantas voltas essa diagonal, achuriada em preto aqui, a diagonal desse retângulo, desse papel transparente, quantas vezes ela
envolveu o cilindro. Olha, veja bem aqui, então essa diagonal sai daqui, ó, dá uma volta completa, passa por aqui. Opa, uma vez. Aqui, 2 vezes. Aqui, 3 vezes. Aqui, 4 vezes. Aqui, 5 vezes. Aqui, 6 vezes. Ela deu 6 voltas em torno. Ok? Dá para ver onde são os pontos de intersecção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os pontos de intersecção. Então, o valor da medida dessa altura do cilindro será, vamos ver a resolução. O que se quer? A altura do cilindro H, que será coberto pela faixa retangular de papel transparente. Então, o exercício quer exatamente essa altura H do cilindro. O que se tem? Uma faixa retangular com diagonal em negrito formando 30 graus com horizontal. Então, essa linha em negrito formando um ângulo de 30 graus com horizontal. Tem-se ainda que o raio do cilindro é 6 dividido por π centímetros. O raio mede 6 dividido por π centímetros, esse raiozinho aqui. E foram dadas 6 voltas completas realizadas para cobrir o cilindro. Isso aqui não está no enunciado, mas nós deduzimos isso. Ok? Olha. O cilindro parte daqui, dá uma volta, chega aqui. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas, até a parte final. Ok? Ela cruza essa linha reta aqui 6 vezes, depois que saiu daqui, 6 vezes. Muito bem, então vamos à resolução. A base do retângulo, AB, da diagonal de 30 graus com a horizontal, equivale ao número de voltas realizadas vezes o perímetro da circunferência da base do cilindro. AB. Vamos repetir. Olha aqui. Como eu posso... Se eu desenrolar esse papel que estava enrolado aqui, ó, ele vai dar quantas voltas aqui? Ele vai dar 6 voltas. Portanto, esse AB será igual a 6 voltas esse perímetro aqui. Quanto que é o perímetro de uma circunferência? É π vezes o diâmetro, ou 2 vezes πr, certo? Foram 6? 6. Então, esse papel vai ter esse comprimento igual a 6 vezes 2πr, ou 6 vezes 2, o r é 6 sobre π, 2πr é 6 sobre π, simplificando π com π, fica 6 vezes 12, que vai dar 72 centímetros. Então, AB vale 72 centímetros. E agora nós temos um triângulo retângulo, onde um cateto é 72 centímetros, o outro é x, é h, que nós queremos achar, e esse arco aqui é 30 graus. Bom, tangente desse ângulo 30, é cateto oposto H pelo cateto adjacente a B. Portanto, o H vai ser AB vezes tangente 30. Então, tangente 30 é H sobre AB, ou o H será o AB, vai para o primeiro membro multiplicando, vezes a tangente de 30. Ou seja, AB vezes o seno sobre o cosseno de 30. Ok? O seno de 30 é meio, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa que o seno de 60. Meio por raiz de 3 vai dar raiz de 3. Então, o H será o AB dividido pela raiz de 3. O AB é 72, o raiz de 3 será 72 dividido por raiz de 3 sobre 3. 72 dividido por 3 vai dar 24. Então, nós vamos, sem desenvolver o valor numérico de raiz de 3, o H equivale a 24 vezes o raiz de 3, o que é a resposta B. 24 raiz de 3 centímetros é o tamanho da altura desse cilindro. Muito interessante essa questão. Veja que há uma certa similaridade com a próxima questão que nós iremos ver. No ano de 2014, a questão 170 diz o seguinte: uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diploma a partir de folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro D minúsculo em centímetros, sem folga, dando-se 5 voltas completas em torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma, bem ajustado, para que não ocorra o desenrolamento como ilustrado na figura. Então, nós temos aqui um canudo, né? O diploma antigamente se chamava canudo. Opa, vamos receber o nosso canudo na formatura. Está aqui o canudo, enrolado em cima de um cilindro de papelão. Depois se remove o cilindro, sobra exatamente o canudo aqui, dá-se um lacinho para prender. Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando a confecção do diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível em relação ao tamanho
do diâmetro do cilindro de madeira, né? Sobre o qual foi enrolado. Qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usada na confecção do diploma? Qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usada na confecção do diploma? E são dadas 5 alternativas, vamos à resolução. O que se quer? Qual a medida em centímetros do lado da folha de papel usada na confecção do diploma? Se tem canudos obtidos a partir de folha de papel enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro D minúsculo em centímetros, dando-se 5 voltas completas. Então vamos à resolução. Se o canudo é obtido por 5 voltas completas, ok? Então se aquele canudo, se o comprimento de papel que enrolou esse canudo, ele foi obtido graças a 5 voltas, então para cada volta ele caminhou π vezes d, que é o diâmetro, que é o perímetro. Se ele deu 5 voltas, era 5 vezes π vezes d, onde π vezes d é o perímetro da circunferência, é a resposta correta. Portanto, é a resposta D, 5 vezes π vezes d, que é o comprimento do papel, né, desse diploma, que foi utilizado para enrolar esse canudo. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2018, a questão 165 diz o seguinte: a rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que dividem o círculo em partes iguais. Então nós temos que norte, sul, leste e oeste, que são os pontos cardeais importantes. Depois, novamente, eles são subdivididos em 2. Temos entre o norte e o leste e o nordeste, entre o leste e o sul, o sudeste, entre o sul e o oeste, o sudoeste, e entre o oeste e o norte, o noroeste. Ok? Então são 8. Cada ângulo aqui de 45 graus, portanto, né? Então vamos lá. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente, através de um controlador, para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste. Está apontada no sentido oeste. Então a câmera está apontada, está com sua lente, seu visor, apontado no sentido oeste. E o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber, primeira mudança, manda girar 135 graus no sentido anti-horário. Segunda mudança, manda girar 60 graus no sentido horário. Terceira mudança, 45 graus no sentido anti-horário. Então fez 3 mudanças a partir da primeira, que estava apontando para oeste. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste. Então, agora, ao final dessas 3 mudanças, ele é orientado para reposicionar essa câmera, não no sentido original oeste, mas sim no sentido noroeste. E aí ele pode fazer um movimento ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, devido ao que é um movimento suspeito de um cliente. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Então tem aqui os diferentes ângulos e os sentidos que ele pode optar, ou no horário ou anti-horário. Então vamos à resolução dessa questão. O que se quer? Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Temos uma figura representando a chamada rosa dos ventos, indicando os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e os pontos intermediários, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, formando um ângulo de 45 graus com os pontos cardeais. Todos esses ângulos, portanto, são de 45 graus. Vamos ver a movimentação da câmera. No início, sentido O. Depois gira 135 graus no sentido anti-horário. Depois reposiciona girando 60 graus no sentido horário. E depois gira 45 graus no sentido anti-horário. E no final ele tem que reposicionar ela na menor amplitude possível até chegar no sentido noroeste. Vamos à resolução. Bom, para a gente resolver esse exercício, vamos fazer então um cálculo dessa mudança angular olhando as rosas do vento, que fica mais fácil da gente entender. Veja bem, então primeiramente, aqui, ó, se nós olharmos aqui, ó, a câmera estava apontada no sentido oeste. Aí fala assim, a câmera aponta o segundo giro, no primeiro giro,
na primeira posição, vamos dizer assim, a câmera aponta sudoeste. Depois ela gira 135 graus, ela gira 135 graus no sentido anti-horário. Então ela está aqui, ó, 135 graus no sentido anti-horário. Anti-horário é o inverso dos ponteiros do relógio. Os ponteiros do relógio, sentido horário, é esse aqui, girando da esquerda para a direita. O anti-horário é esse aqui, oposto ao movimento horário. Então daqui, do oeste até o sul, ele gira 90 graus, ok? E se ele girar mais a metade, mais 45, vai dar 35 graus. Portanto, ele veio parar aqui no sudoeste, após 135 graus. Depois desse ponto aqui, de 135 graus, ele vai gerar 60 agora no sentido horário. Então, ele estava aqui no oeste, veio para o sudoeste, exatamente sul-sudeste, e vai gerar agora no sentido horário 60 graus. Ora, do sudoeste até o sul são 45 graus. Então ele vai girar mais 15 além dos 45 aqui. Tá? Então ele vai ficar num ponto entre o sudoeste, entre o sul e o sudoeste. Então vai ficar entre sul e sudoeste. Depois o que vai acontecer? Ele fala que vai girar 45 graus no sentido anti-horário. Opa, então ele estava aqui entre o sul e o sudoeste e volta a 45. Então ele vai ficar entre o sudoeste e o sul. Vai ficar entre o sudoeste e o sul. E finalmente o quarto giro, que é o que o exercício fala, para reposicionar no noroeste. Então vejam bem, ele estava exatamente aqui. Ó, vamos repetir, ele andou 135 no sentido anti-horário. Então 1, 2, 3. Veio parar no sudoeste. Depois ele voltou 60 graus, sentido horário. Então, do sudoeste, ele veio para um ponto entre o sul e o sudoeste, aqui. 15 graus além do sudoeste. Ok? Aqui. Depois ele retornou 45 graus. Então, ele voltou aqui, quase no sudoeste. 15 graus além do sudoeste. Ora, se ele está 15 graus além do sudoeste, para ele ir à direção noroeste, ele vai andar 180 graus menos 15. 180 graus menos 15 vai dar 165 graus. Ah, mas e se ele resolvesse ir pelo sentido anti-horário? Ele teria que andar 15 para chegar no sudoeste e mais 180 para ir no noroeste, ou 195 graus no sentido horário. Portanto, a menor mudança para reposicionar a câmara tem que ser no sentido 165 graus, no sentido horário. Veja bem que o exercício pede. Qual mudança de sentido o condutor deve efetuar para reposicionar a câmara? Ele quer o menor movimento. Então, essa é a resposta correta é a resposta D, a resposta E, 165 graus no sentido horário. Resposta E. No ano de 2009, também um exercício que trata da questão desses ângulos, conforme nós vimos no exercício anterior. Então diz assim o enunciado: rotas aéreas são como pontes que ligam cidades, estados ou países. O mapa a seguir demonstra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificadas pelos números. Considere que a direção seguida por um avião A1 que partiu de Brasília, Distrito Federal, sem escalas, para Belém do Pará, seja um segmento de reta com extremidades em Distrito Federal e em 4. Então, está aqui o primeiro voo A1, saiu do Distrito Federal e foi até 4, na região norte, fez esse movimento aqui. Tá? Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião A2, então o avião veio para cá, agora pegou um avião A2, que seguiu na direção que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário com a rota Brasília-Belém e pousou em alguma das capitais brasileiras. Então ele saiu daqui, girou 135 graus. Em que sentido? No sentido horário. Tá? Horário, sentido horário. Então vai parar aqui nessa região aqui. No voo A2. Ao desembarcar, Carlos fez uma conexão. Ele desembarcou aqui nessa região. Fez uma conexão e embarcou em no sentido agora anti-horário. Voltou para cima.
com a direção seguida pelo avião A2 a partir de Brasília, ou seja, sentido anti-horário dessa original aqui que ele fez. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre dada pela semi-reta com origem na cidade de partida e que passa pela cidade destino do avião, pela descrição dada, o passageiro Carlos fez uma conexão em, então são dadas cinco alternativas: Belo Horizonte, Curitiba, Belo Horizonte, depois Salvador, Boa Vista e depois Porto Velho, Goiânia e depois para o Rio de Janeiro. E finalmente Goiânia, e depois de fazer essa escala, foi para Manaus. Vamos ver a resolução correta. Olha, para essa resolução eu peguei do exercício anterior aquela nossa rosa dos ventos, que tem os 4 pontos cardeais mais os pontos intermediários, ok? Para facilitar a nossa análise. Então, qual a cidade, o que se quer? Qual a cidade que o passageiro Carlos fez conexão antes do destino de sua viagem? O que se tem? Um mapa do Brasil, aqui, suas principais capitais. Sentido do voo A2, quer dizer, depois que ele foi do Distrito Federal lá para Belém do Pará, ele veio no norte, o sentido do voo 2 girou 135 graus, sentido horário, ou seja, ele estava aqui no norte, 90 graus até aqui, e andou mais 15 para dar 130, mais 45 para dar 135, 90 mais 45, veio parar na região sudeste. Então, o sentido voo, e depois fez o 90 graus anti-horário da rota anterior. Então, ele voltou 90 graus na rota anterior. Então, fica fácil de entender. Vamos à resolução. Ele tinha uma rota Brasília-Belém apontando a região norte. Esse voo 2 formou um ângulo de 135 graus, sentido horário. 135 graus, 90 até aqui, mais 45. Veio bater aonde? No sudeste. No sudeste nós temos as duas capitais possíveis, aqui, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Então, uma dessas duas é possível ele ter chegado. E depois, partindo de uma dessas capitais, fez um 90 graus anti-horário. Então, ele saiu do sudeste, 90 graus, 45 mais 45. 90 graus, foi bater no nordeste. Ok? E a região nordeste, que está aqui, a única que aparece aqui, a região é Salvador, porque nós temos Fortaleza lá em cima e outra lá em cima. Então, 90 graus exatamente aqui foi a região nordeste. Portanto, a resposta B é a que satisfaz a condição Belo Horizonte e Salvador. Também satisfaria Rio de Janeiro e Salvador. Veja que nós não temos essa opção. Nós temos Belo Horizonte, em seguida Curitiba. Belo Horizonte, em seguida Salvador, que é a resposta que nós escolhemos. Tá? Por que não é Curitiba? Porque ele, em vez de fazer um sentido, continuar descendo, ele fez um sentido anti-horário, subindo 90 graus. Então foi para o Nordeste. Boa Vista, Goiânia e Goiânia aqui são descartadas porque não correspondem à questão. Ok? É uma questão importante, tem que demonstrar ao aluno o conhecimento do que é uma rota 200, né, de um transferidor, dos pontos cardeais e assim por diante. Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje. Vimos questões muito importantes que sempre são cobradas do Enem, que seria a utilização de um transferidor hipotético para nós medirmos os ângulos, os graus que vão ser percorridos por uma trajetória e identificarmos num mapa, como foi esse caso, né, a localização. Importante inscrever-se no canal aqueles que não se inscreveram, porque essa inscrição vai permitir que nossos vídeos cresçam e possam depois ser melhor divulgados no YouTube e fazer com que mais pessoas, né, que também precisam desse conhecimento sejam beneficiadas. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima.